Graça e paz, bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana, que Deus abençoe o nosso dia, que nós consigamos cumprir ou atender às expectativas de Deus a nosso respeito. É importante entender que Deus tem expectativas a nosso respeito. Quando você vai a Isaías capítulo 5, você encontra lá que Deus tem realmente expectativas acerca de nós. Ele nos criou, nos formou, cuida de nós, nos sustenta e espera então algo de nós, ou seja, Ele tem expectativas a nosso respeito. Esse texto de Isaías capítulo 5 mostra claramente isso, e ele vai dizer que ele vai fazer uma parábola da vinha quando ele cuidou da terra, preparou a terra e plantou uma vinha. E a irrigou e adubou, então cuidou com todos os recursos para que ela pudesse dar bons frutos. E quando foi colher, percebeu que ela tinha o decepcionado, que ela tinha, na verdade, não atendido a sua expectativa a respeito. E o destino daquela vinha foi trágico, não é? Na verdade, é trágico porque o criador, o agricultor daquela vinha, a deixou à mercê das suas próprias vontades. E é interessante que Deus deixa muito claro que a vinha da qual ele está falando é o povo dele. Nenhuma outra coisa, é o povo dele. E nós estamos numa semana que iniciamos aqui as nossas lives às 9 horas da manhã falando de direcionamento diário. Iniciamos as nossas lives aqui falando disso. O tema central das nossas lives às 9 da manhã, diariamente, é direcionamento diário. Por quê? Porque o que nós pretendemos é estarmos aqui ao vivo todos os dias em torno do que a palavra de Deus nos diz. E nessa semana, especificamente ou especialmente, estamos falando de 7 atitudes de alguém que deseja uma vida abundante. 7 atitudes para uma vida abundante. Nós estamos aqui habitando no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 16. No domingo, nós falamos de regozijo contínuo, de regozijar sempre. E isso é talvez muito difícil para nós, que somos tendenciosos a reclamar, né? a murmurarmos. Nós somos muito tendenciosos a isso. Por exemplo, nós reclamamos de coisas tão normais como calor, como frio, não é? Então nós reclamamos, nós passamos muito tempo da nossa vida, perdemos muito tempo da nossa história com reclamações, com murmurações, né? Enquanto que
a chave para início de uma vida abençoada, de uma vida abundante, é regozijar-nos sempre. E nós falamos sobre isso no domingo. Na segunda-feira falamos de orar sem cessar. Na terça-feira falamos de em tudo dar graças. Na quarta-feira falamos de não extinguir o espírito. E aí, quando fui ler ontem a nossa passagem, acredito ser um propósito de Deus para ontem, nós acabamos não lendo o versículo 20, e sim o 21, que diz: examinai tudo e retende o que é bom. Mas hoje eu quero ler com você o verso 20. Até porque é interessante observar que esse texto foi deixado para hoje, verso 20. E o verso 20 vai dizer: não desprezeis as profecias. Isso diz respeito a não desprezarmos, não darmos as costas à palavra de Deus, a tudo que está na palavra de Deus. A profecia aqui, a Bíblia vai dizer assim, que o Velho Testamento, por exemplo, é a lei e os profetas. Então, quando fala de profecia, está falando da palavra anunciada da boca ou a partir da boca de Deus. A palavra vinda de Deus para nós. Então, que nós possamos revisar, observar com carinho como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus. É interessante que talvez eu esteja falando para pessoas que tenham esse mesmo problema que eu vou dizer aqui. A maioria das vezes que nós levantamos a questão em um grupo, numa igreja, numa célula, no encontro onde estamos falando da palavra de Deus ou de relacionamento com Deus, é muito interessante que, na maioria das vezes, quando falamos de orar e estudar a palavra, você vai perceber que a grande maioria de nós, se não todos em alguns momentos, vão dizer que estão em falta tanto em oração quanto em leitura da palavra do Senhor. E isso é fato, não é? Quero aqui mais uma vez cumprimentar a todos que estão sempre participando das nossas lives, estão vendo as lives conosco, estão participando, orando conosco. E fico muito feliz aqui de vocês estarem aqui nessa live e aqui de uma forma especial. E gostaria aqui de agradecer, de saudar o nosso irmão que está lá na Guatemala e está mandando o Aú, né, para mim, para nós. Então, Aú, meu irmão, estamos juntos no mesmo propósito, né, de alcançar esse planeta e de levar transformação a homens e mais homens, porque transformando homens, transformamos famílias. E jamais poderíamos fazer isso sem essas duas coisas tão indispensáveis, tão essenciais na nossa vida, que é a oração e a palavra de Deus. Na segunda-feira falamos de orar sem cessar. Às vezes orar em alguns momentos para nós já é algo surreal, já é algo muito especial, de parar e orar por alguns momentos. Mas a grande maioria de nós diz: estamos em falta no quesito oração. E às vezes quando paramos para orar, ainda oramos errado. Às vezes quando paramos para orar, nós esquecemos que oração é relacionamento com Deus, é conversa com Deus.
E você não conversa com seus amigos simplesmente quando você precisa pedir alguma coisa. É uma conversa entre duas pessoas que são íntimas, que têm um conhecimento, que têm uma amizade, que têm uma aproximação. E às vezes a maioria do tempo das nossas orações é pedindo alguma coisa. E muitas das vezes nós confundimos oração não com uma conversa, mas como um monólogo, onde só nós conversamos, só nós falamos. Eu gosto de dizer que a gente fala, então quando Deus vai falar, quando Ele tem a oportunidade de falar, porque eu me calei, aí então eu falo em nome de Jesus, amém. Então nós precisamos lembrar que não desprezar as profecias é outro ponto que nós falhamos tanto, porque nós, na maioria das vezes, lemos pouco a palavra. Na maioria das vezes, lemos a palavra de forma muito rápida, nós corremos, nós estamos tão ocupados conosco mesmo, tão ocupados com as nossas coisas, com os nossos afazeres, com os nossos interesses, que nós desprezamos, que nós não damos o devido valor à palavra de Deus. Então que nós possamos lembrar disso como é a orientação desse dia de hoje. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis o que a palavra de Deus diz a respeito. Mas para não desprezar, eu também preciso conhecer. Eu também preciso estudar. A minha mãe dizia para mim, ainda eu muito criança, que a Bíblia fechada, ela pode ser confundida com um livro muito comum. Ela pode ser vista como um livro, simplesmente um livro como qualquer outro na estante da gente. Mas uma vez aberta, ela é a boca de Deus falando conosco. E tudo que nós, todo o nosso direcionamento de vida, tudo que precisamos praticar, fazer, tudo que precisamos para ter uma vida abundante, está escrito na palavra do Senhor. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 vai dizer: não despreze as profecias. Não despreze aquilo que saiu da boca de Deus para a sua vida. O problema, às vezes, é que muitos de nós têm desprezado sem mesmo conhecer. Porque se conhecermos, jamais desprezaríamos. Conhecêssemos, jamais desprezaríamos. Porque é maravilhoso saber que neste livro estão os direcionamentos de Deus para a nossa vida. Nesse livro estão as orientações necessárias para que tenhamos uma vida saudável. Todas as orientações que precisamos para a vida estão escritas nessa profecia do Senhor. E a Bíblia vai dizer: não desprezeis as profecias, não abandone, não virem as costas, não desvalorizem o que Deus tem falado a nosso respeito, a respeito de atitudes que devemos tomar, a respeito de passos que temos que dar. Se você quer saber sobre prosperidade, estude a palavra. Se você quer saber sobre relacionamento interpessoal,
roda de amigos. Se você quer saber sobre o que fazer da sua vida, por exemplo, a Bíblia vai dizer que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, o ensinamento é: faça tudo para a glória de Deus. Hoje, o nosso direcionamento é: não desprezeis as profecias. Porque desprezar as profecias não vai fazer as profecias serem ter menos valor do que tem. Não vai diminuir em absolutamente nada no que ela está dizendo. Mas desprezar elas vai trazer prejuízos irreparáveis para as nossas vidas. Desprezar as profecias é desprezar o que Deus falou e fala a nosso respeito. E o que Deus falou e fala a nosso respeito está aqui. E se ele disser qualquer outra coisa que não esteja exatamente escrita aqui, vai falar baseado no que está escrito. Então, toda a origem da palavra de Deus para nós, toda a fonte da palavra de Deus para nós é a Bíblia Sagrada, são as profecias que nós chamamos exatamente disso, de palavra de Deus. E que nesta manhã, nessa sexta-feira, que você possa entender que nessa semana o Senhor tem dado direcionamentos para uma vida abundante, tem dado-nos passos, atitudes a serem tomadas, decisões a serem tomadas, para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida abundante. Regozijem sempre, orem sem cessar, em tudo dai graça, não extingais o espírito, examine tudo e retenda o bem, e não despreze tudo isso, porque tudo isso é a palavra de Deus falando. A ideia é que se regozija sempre, você vai gerar um trono para Deus na sua vida, e isso é um direcionamento. Se você ora sem cessar, você vai ter contato tão grande, tão constante com Deus, que não vai que você não vai conseguir focar em outra coisa, você não vai conseguir falar qualquer coisa, tomar qualquer tipo de atitude ou decisão, porque você está em direto contato com Deus. E para isso você não precisa deixar de dirigir, tem que entrar num quarto, fechar a porta. Esses são momentos específicos que são muito importantes de relacionamento, de intimidade, de buscar a face, mas orar sem cessar. Você pode fazer onde quer que você esteja e o que quer que você esteja fazendo. E é claro que outra coisa que nós fomos direcionados nessa semana é que devemos dar graças em tudo. O Senhor não nos ensina a dar graça por tudo, mas em tudo. Ou seja, apesar de tudo eu posso dar graça. Apesar dos infortúnios, apesar das tribulações, apesar das aflições, apesar das lutas e apesar do sucesso, apesar da vitória, apesar do engrandecer da minha vida profissional, social, eu posso dar graças a Deus e eu devo dar graças. Outra coisa é que se nós queremos ter uma vida abençoada e abundante é não extinguir o Espírito, não abandonar o Espírito, não atrapalhar a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Também o Senhor nos dá a capacidade de racionalidade, de examinar todas as coisas, de observar todas as coisas. Por isso que não adianta você dizer que acredita na Bíblia se você não conhece a Bíblia. Como é que você acredita e crê e confia em algo que você não conhece? Então, na verdade, está dizendo: examine tudo e retenha o que é bom. Deixa eu falar com você. Você pode reter toda a palavra, porque a palavra de Deus é perfeita.
Os estatutos de Deus são perfeitos, porque aqui se revela a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Ele. Examine tudo, retende o que é bom. E por fim, hoje, que é sexta-feira, o Senhor está nos ensinando: não despreze tudo que você está ouvindo, tudo que você está lendo, tudo que você já leu, tudo que você já aprendeu na Escritura Sagrada. Que Deus em Cristo nos abençoe nesse dia e que nos dê um dia realmente abençoado e um dia cheio de valorização da palavra, de apego à palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, que nos abençoe e compartilhe essa palavra com tantos quantos você puder e quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, te exaltamos. Te exaltamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te exaltamos, ó Deus, pelo teu amor para conosco. Te exaltamos, ó Deus, porque estamos aqui, podendo falar, podendo ouvir, podendo ser ministrados pela sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui de pé, respirando, vendo, ouvindo. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por cada momento da nossa história. Muito obrigado, Deus, porque se nós estamos aqui, se nós nos levantamos hoje, é porque mais uma vez a sua misericórdia, esta que se renova todas as manhãs, ela se renovou nas nossas vidas e nós estamos aqui porque diz a sua palavra, a profecia da tua palavra diz que é pela tua misericórdia que nós não somos consumidos. Então, se nós não fomos consumidos, se nós não estamos aqui, se estamos aqui, é porque o Senhor tem manifestado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado por cada vida, por cada pessoa que tem abençoado-nos com a sua presença na live. Eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando, ó Deus, estados, além do estado de Rondônia, que é onde estamos, países, estados além do estado de Rondônia, países além do Brasil, que tem, onde essa palavra tem chegado, onde essas orientações do Senhor, os direcionamentos do Senhor têm chegado. Famílias, pessoas, Pai, no nome de Jesus, cure vidas, cure pessoas que estão enfermas nesse momento e que precisam tanto, ó Deus, da cura do Senhor. Ó Deus, cure os nossos municípios, os nossos estados, as nossas nações. Cure, ó Deus, as nações. Ó Deus, ministra a sua palavra, ministra o teu amor através da vida da sua igreja aqui na terra. E que nós jamais venhamos a desprezar as profecias. Ó Deus, muitíssimo obrigado por tudo, por cada vida que adentrou essa live, por cada um, ó Deus, que ainda vai ouvir em outros momentos, quando ela estiver gravada no nosso Instagram, no nosso YouTube. Pai, em nome de Jesus, é o que oramos agradecidos, para a glória do nome do Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.